agora exatamente na entrada dos ministros aos respectivos lugares para o início da sessão plenária da tarde desta quinta-feira. Como bem registrou a Carla, duas questões da pauta de ontem que migraram para de hoje, mantida a pauta original para a tarde desta quinta-feira, dentro de instantes, acompanhando, portanto, o primeiro processo a ser julgado ao vivo, direto do plenário. Declaro aberta esta sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 39ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 12 de dezembro de 2018. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente justificadamente o senhor ministro Gilmar Mendes. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a fazer. Não havendo, declaro a ata aprovada. Informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário graduandos das seguintes instituições de ensino: Instituto Educacional Santa Catarina de Palmas, Tocantins. Universidade de Uberaba, Uberlândia, Minas Gerais. Universidade São Francisco de Bragança Paulista, São Paulo. Também encontram-se presentes neste plenário pesquisadores do Laboratório de Estudos Políticos de Defesa e Segurança Pública, ligado à Escola Superior de Guerra e à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Para continuidade de julgamento em conjunto, como definimos no final da sessão de ontem, apregou a ação direta de inconstitucionalidade 3.150 de relatoria do ministro Marco Aurélio, em que é requerente a Procuradoria-Geral da República, interessados, Presidente da República, Congresso Nacional, amicus curis, amici curiae variados, que já foram, inclusive, ouvidos na sessão de ontem. Aqui nós temos que, após os votos dos ministros Marco Aurélio, relator, e Edson Fachin, que julgavam improcedente o pedido formulado, o julgamento foi suspenso. E, em conjunto, está-se a julgar a 12ª questão de ordem na ação penal 470. Esta, na sessão de ontem, após o voto vista do ministro Edson Fachin, que resolvia a questão de ordem no sentido de entender que a pena de multa compõe a condenação e que, após o trânsito em julgado, o juiz da execução intimará o condenado a fazer o pagamento no prazo de 10 dias, após o que será notificada a Fazenda Nacional, o julgamento foi suspenso. Passaremos agora, então, ao voto do relator da questão de ordem para votar na ação direta de relatoria do ministro Marco Aurélio, após o que retomaremos a ordem regimental de coleta dos votos. Ministro Luiz Roberto Barroso, para votar na ação direta. Presidente, se Vossa Excelência me permitisse, o ministro Barroso também, apenas para objetivar ainda uma vez, como afirma Vossa Excelência, na questão de ordem, o ministro Fachin, então, está divergindo do relator. Na questão de ordem, ele resolve a questão de ordem de uma maneira diferenciada, divergindo nesse sentido. O relator reconheceu a competência do Ministério Público e subsidiariamente a Fazenda. E indefere o pedido, mantém o indeferimento de reconsideração. E o ministro, então... resolve a questão de ordem, mas indefere o pedido de reconsideração. No sentido de compreender que, não havendo pagamento da multa, a execução, tal como veio no voto do eminente ministro Marco Aurélio na ação direta de constitucionalidade, se dá com a atuação da Fazenda. Agradeço a excelência, presidente. Tem a palavra, presidente. Tem a palavra, presidente? Sim, pois não. Pois então. Portanto, estão em discussão aqui, presidente, duas questões.
A minha decisão, proferida na 12ª questão de ordem, na ação penal 470, que foi objeto do pedido de vista do ministro Luiz Edson Fachin, que trouxe um voto divergente, assim entendo. Embora Sua Excelência tenha entendido, como eu, que a pena de multa não perde a natureza de sanção penal, na parte essencial, Sua Excelência sustentou que o Ministério Público não pode executá-la. A posição esposada pelo ministro Marco Aurélio na ação direta de inconstitucionalidade é no mesmo sentido, de que o Ministério Público não tem legitimação ativa para executar a multa condenatória. A diferença entre a posição do ministro Fachin e do ministro Marco Aurélio é que o ministro Marco Aurélio acha que perdeu a natureza de sanção penal. O ministro Fachin entende que conserva, mas a conclusão é rigorosamente a mesma. O Ministério Público não pode executar. Vossa Excelência me permite, claro, ministro, no processo do qual eu sou relator, né, o que se pede, e até aqui a jurisprudência é pacífica, no sentido de que o plenário está vinculado ao pedido, não às causas de pedir. A única coisa que se pede é a interpretação conforme, para assentar que legitimado é o Ministério Público, visando a cobrança do que permanece íntegro, rígido, no artigo 51 do Código Penal, da dívida ativa da Fazenda Pública, né? Evidentemente, eu não tenho como assentar, depois da Carta de 1988 e da vinda balha das leis complementares, alusivas ao Ministério Público, à Advocacia da União, eu não tenho como assentar que o Ministério Público continua representando a Fazenda Pública. Aí nós estamos de acordo, inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso pensa da mesma forma? Eu penso que o Ministério Público não é representante da Fazenda Pública, certamente penso isso. Mas aqui eu vou pedir todas as vênias para discordar de Vossa Excelência, porque acho que essa não é uma competência exercida na representação da Fazenda Pública. Mas, ministro, de duas uma, foi quando eu disse que o sistema não fecha. Ou se tem o ataque, principalmente no processo objetivo do qual eu sou relator, a totalidade do artigo 51 do Código Penal, inclusive no que revela o preceito que a multa se transforma em dívida ativa da Fazenda, ou não se pode chegar à conclusão de que legitimado para cobrar a dívida ativa da Fazenda é o Ministério Público. Certo. Voltando, vou começar meu voto, então, porque penso diferentemente. O que está em jogo aqui, presidente, o que motivou a discussão que aqui se trava, foi a nova redação do artigo 51 do Código Penal, que foi dada pela Lei 9.268 de 1996. Na redação original, o artigo 51 do Código Penal previa o seguinte: a multa converte-se em pena de detenção quando o condenado solvente deixa de pagá-la ou frustra a sua execução. Essa era a redação original, que permitia a conversão da pena de multa em pena de detenção. Sobreveio a nova redação dada pela Lei 9.268, que passou a ter, o texto do 51, a seguinte dicção: transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Esta foi a mudança introduzida. Não mais permitir a conversão da pena de multa em detenção. Isso é que o artigo 51 fez de importante e em boa hora, eu penso. E passou a considerar a multa também como dívida de valor. Mas dizer que a multa é dívida de valor não significa dizer que ela tenha perdido a sua natureza de sanção penal. Até porque, eu assim penso,
o legislador ordinário não poderia retirar a qualidade de sanção penal da multa, porque ela está prevista na Constituição Federal. E, portanto, se a Constituição Federal diz que uma das penas admitidas é a pena de multa, o legislador não pode dizer que a multa não é uma pena. Portanto, eu tenho como inafastável que a natureza de sanção penal da multa subsiste. Se subsiste, eu penso que não há como retirar do Ministério Público essa competência. O artigo 129 da Constituição prevê: são funções institucionais do Ministério Público. 1. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Promover a ação penal significa conduzi-la ao longo do processo de conhecimento e conduzi-la ao longo do processo de execução. Senão, você interrompe o papel do titular da ação penal. De modo que não há como o legislador retirar do Ministério Público uma competência que a Constituição lhe deu. Promover a ação penal, presidente, significa buscar a condenação e, uma vez obtendo a condenação, executá-la. Assim me parece inafastável. Tenho também, presidente, como importante, um outro argumento relativamente à subsistência dessa competência, dessa atribuição para o Ministério Público. É que a lei de execução penal é textual ao reconhecer a atribuição do Ministério Público, em dispositivo que tem a seguinte dicção: extraída a certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora. Portanto, a lei de execução penal, em dispositivo expresso, reconhece a competência do Ministério Público, a atribuição do Ministério Público. Alguém poderia cogitar que a nova lei, a Lei 9.268, teria revogado esta disposição, mas não fez. Não fez nem implicitamente, nem fez expressamente, sendo que, presidente, pelo artigo 9º da Lei Complementar 95 de 98, que dispõe sobre o processo legislativo, ela prevê esta lei. Lei complementar que pauta o processo legislativo. A cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou disposições legais revogadas. A Lei 9.268, quando modificou o artigo 51, disse aquilo que revogava e não incluiu as normas da Lei de Execução Penal que davam atribuição para o Ministério Público. De modo que é preciso, com todas as vênias de quem pensa diferente, uma certa criatividade judicial para contornar a letra expressa da Lei de Execução Penal, que não foi revogada. Portanto, eu penso que não há como superar esta questão. Eu enfrento brevemente o argumento que foi deduzido pelo ministro Marco Aurélio relativamente ao Ministério Público não poder exercer papel de representação da Fazenda Pública. E eu concordo que não possa exercer o papel de representação da Fazenda Pública, mas eu acho que executar uma condenação penal não é exercer papel da Fazenda Pública. E bem lembrado que este plenário, contra apenas, salvo engano, o voto vencido do ministro Marco Aurélio, considerou que o pagamento da multa é requisito subjetivo para a progressão de regime das pessoas que tenham sido condenadas, salvo se a pessoa for capaz de demonstrar absoluta hipossuficiência que a impeça de cumprir aquele compromisso. Portanto, executar condenação criminal não é representar a Fazenda Pública com todas as vênias. O segundo argumento
que foi levantado e que merece consideração respeitosa é o de que a execução pelo Ministério Público importaria em um tipo de prisão por dívida. Aqui, com todas as vênias, a lei veda expressamente a conversão da pena de multa em dívida. Foi isso que foi revogado. Portanto, está fora de cogitação, o Ministério Público não pode fazer isso. O que o Ministério Público pode fazer é cobrar o valor da condenação criminal. Se o réu estiver preso, ele continuará preso, não porque o Ministério Público está executando. E se o réu estiver solto, ele vai continuar solto. Portanto, não há nenhuma conexão entre execução pelo Ministério Público da multa e subsistência ou não da pena de prisão. A inovação... E aqui há uma consideração importante, é que a condenação criminal já é um título executivo judicial. Qual é a lógica de você inscrever em dívida pública para transformar um título executivo judicial em um título extrajudicial? Essa foi a questão apontada pelo professor César Roberto Bittencourt quando tratou desse assunto e disse: é injustificável a interpretação segundo a qual, após o trânsito em julgado, as multas penais devem ser inscritas em dívida ativa da Fazenda Pública, nos termos da lei. E diz ele: que lei? Em primeiro lugar, a indigitada Lei 9.268 de 96 não prevê que a multa penal, em momento algum, deva ser inscrita em dívida ativa. Em segundo lugar, se previsse, seria uma heresia jurídica, pois transformaria um título judicial, sentença condenatória, em título extrajudicial, dívida ativa. É evidente, não há como superar a lógica desse argumento do professor César Roberto Bittencourt. O único componente, eu diria, mais conciliatório que eu incluí, e acho que é pertinente, é que o Ministério Público tem interesse na execução penal. Muitas vezes não terá interesse na arrecadação. E, portanto, se o Ministério Público, passado um determinado prazo, que, pela razão que vou expor, propus que fosse de 90 dias, se o Ministério Público não executar como pena, aí, subsidiariamente, acho que a Fazenda pode ir buscar esse dinheiro. Mas a prioridade é do Ministério Público, porque antes de ser dívida, é uma sanção criminal. E, portanto, eu utilizei como analogia, presidente, o prazo de 90 dias, porque há uma previsão no Código de Processo Penal, no artigo 687, que diz que o juiz poderá, desde que o condenado requeira, prorrogar o prazo do pagamento da multa até 3 meses, se as circunstâncias justificarem. De modo que, se o Ministério Público não tiver a iniciativa e a Fazenda tomar essa iniciativa depois dos 90 dias, e nunca toma mesmo antes desse prazo, eu não veria qualquer problema. De modo, presidente, que em relação à ação direta 3.150, eu estou votando, pedindo todas as vênias para divergir do eminente relator, para concluir que no artigo 51 do Código Penal, na nova redação, não exclui a legitimidade prioritária do Ministério Público para executar a multa. E, concluindo esse voto na 3150, eu tenho as seguintes teses. O Ministério Público é órgão legitimado para promover a execução da pena de multa perante a vara de execução criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal. E a segunda proposição: caso o titular da ação penal devidamente intimado
não proponha a execução da multa no prazo de 90 dias, o juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública para a respectiva cobrança na própria vara de execução fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830. E, presidente, na execução penal, na questão de ordem na execução penal, eu estou mantendo, pedindo todas as vezes ao ministro Luiz Edson Fachin, a minha posição para assentar o seguinte: a Lei 9.268 de 86, aqui deu nova redação ao artigo 51, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal que lhe é inerente por força do artigo 5º, 46C da Constituição Federal. Como consequência, por ser uma sanção criminal, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a vara de execuções penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do poder público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública na vara de execução fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável de 90 dias. Portanto, eu estou, em ambos os casos, presidente, reafirmando o meu voto pela legitimidade do Ministério Público, e no caso da ação penal, eu estou julgando procedente em parte o pedido para dar interpretação conforme a Constituição ao artigo 51, para compreender que ele não exclui a legitimação ativa prioritária do Ministério Público para cobrar a multa. Textualmente, para facilitar a proclamação, presidente, diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para, conferindo interpretação conforme ao artigo 51 do Código Penal, explicitar que a expressão, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, fecho aspas, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na vara de execução penal. É como voto, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Realmente o pedido formulado na inicial de lavra do Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, e do saudoso Subprocurador-Geral da República, Wagner de Castro Matias Neto, era para dar interpretação conforme, mas no sentido de se entender que só ao Ministério Público caberia essa legitimação. Como Vossa Excelência admite uma legitimação subsidiária, Vossa Excelência julga parcialmente procedente. Presidente. Pois não, ministro Marco Aurélio, como relator. Que a recíproca é verdadeira. O ministro Luiz Roberto Barroso acabou votando no processo do qual eu sou o relator. Penso que, em se tratando de julgamento conjunto, devo fazê-lo quanto ao processo submetido sob a relatoria de Sua Excelência. Posso votar no processo sob a relatoria do ministro Luiz Roberto? Eu creio que essa ordem que está sendo observada por Vossa Excelência. É que eu já havia consignado, Vossa Excelência... Já tinha votado? Mas Vossa Excelência tem a palavra para reafirmar as posições. Não vou reafirmar. Eu peço vênia ao relator para divergir isso porque, afinal, eu não disputo coisa alguma no plenário. Eu não preciso estar defendendo meu voto. Eu apenas exteriorizo. E, por um dever constitucional, tenho que fundamentar o meu pensamento. Né? Então, se eu já votei, está votado. E Vossa Excelência disse, na parte final, eu tenho aqui em mãos, nós, se concluímos dessa forma, daqui a pouco estaremos contrariando o Pacto São José da Costa Rica, admitindo até mesmo, e já se cogitou aqui de regressão no regime de cumprimento da pena. Admitiu-se em parte a prisão por dívida que é civil, é dívida de valor e dívida ativa da Fazenda. Eu peço vênia ao relator, palavras de... Eu já votei. Vossa Excelência, para divergir e entender que a legitimação não é concorrente, porque os juízos seriam diversos para a execução e que cumpre, no caso, a execução em termos de representação da Fazenda aos procuradores da própria Fazenda, como voto. Está bem. Mas Vossa Excelência
Pode. Não, presidente, é que eu não tinha lembrança. A dinâmica é tão grande, tantos processos, né, para julgamento, que eu não tinha lembrança do voto proferido. De qualquer forma, até desconhecendo o que tinha antes veiculado, eu estou sendo coerente no julgamento da ADIM. Presidente, eu abrevei muito o meu voto, esqueci de mencionar um outro problema, é o supercongestionamento das varas de execução fiscal. Não que as de execução penal estejam no melhor dos mundos, mas em exposição de motivos de Vossa Excelência em um projeto de lei, o anteprojeto de lei encaminhado ao Congresso, Vossa Excelência já expunha a situação dramática das varas de execução fiscal numa proposta que eu não sei por que não andou, porque faz todo o sentido, que é de desjudicializar a execução da dívida pública, porque você submete aquilo aos ritos procedimentais do processo judicial sem nenhum proveito. E a ministra Carmen Lúcia, igualmente analisando a justiça em números, e eu trago isso no meu voto, demonstrou o índice de congestionamento nas varas de execução fiscal, que chega a mais de 92%, se eu não me engano. Portanto, de cada 100 processos que estão tramitando na vara de execução fiscal, só 8 chegam ao fim. Portanto, também do ponto de vista prático, é extremamente ineficaz remeter isso para a dívida pública. Agradeço. O ministro Barroso, apenas também para levantar e por uma questão, e não estou votando. Quanto às varas de execução penal, a dificuldade para os juízes hoje é tão elevada para fazer valer e executar essas multas, que normalmente não se tem executado, porque eles não estão devidamente paramentados para, adotando os ritos normais do direito penal, ainda ter que adotar os procedimentos próprios do processo de execução fiscal, e por isso, tendo ouvido ainda no Conselho Nacional de Justiça sobre isso, uma das reclamações deles era exatamente esta dificuldade que eles têm de fazer execução de multa. Ministra então, Carmen, apenas assim, todo mundo tem dificuldade, mas é uma questão de competência. Se a sanção penal... E por isso é que eu disse, ao lado da dificuldade que hoje nós temos com a execução fiscal, que não fique imaginando que é fácil. Não é, e alguns juízes chegaram a me dizer que nunca conseguiram executar. Enquanto eles estão lidando com isso, até porque tem penhora, até porque tem que saber se tem bens, e tudo isso, eles acabam dificultando o próprio processo penal de alguns presos que estão aguardando. Eu entendo. Isso apenas para dar o testemunho do que vi. Eu entendo e concordo. Mas os juízes da execução penal também têm dificuldade de aplicar as progressões de regime. E nem por isso me ocorre passar a competência para uma vara civil. Vossa Excelência, questão de competência, que é o cerne da questão. Então, as questões práticas não se resolvem por aí, porque dificuldade todo mundo tem. Como vota o ministro Alexandre de Moraes nessa data tão preciosa de hoje? Boa tarde. Não é a do AI-5, não, é a do aniversário de Sua Excelência. Que fique consignado, né? Boa tarde, Concílio. Dia, mês e ano. Presidente, boa tarde, ministra Carmen, ministra Rosa, ministro, doutora Raquel. Presidente, eu vou encurtar, até porque as posições já foram bem colocadas, mas faço questão de iniciar, até porque a partir daí são dois aspectos que quero ressaltar, iniciar novamente com a redação do artigo 51, que me parece causou uma celeuma muito maior do que pretendia o legislador. Artigo 51, com a redação dada pela Lei 9.268, transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Ao meu ver, quando o legislador assim fez, alterou o artigo 51, não pretendia alterar todo o sistema de execução da pena. O que pretendeu o legislador, numa sequência legislativa de modernização...
pelo menos de tentativa de modernização legislativa, pretendeu dar celeridade à aplicação, à execução da multa pecuniária, uma vez que a grande, entre aspas, ameaça do não pagamento da multa pecuniária, da sanção pecuniária, era a conversão em pena privativa de liberdade. Ou seja, era um procedimento muito mais célere, porém um procedimento que acabava transformando a cobrança de valor em pena privativa de liberdade e, corretamente, o Brasil, o Brasil como um dos aderentes a diversos pactos internacionais, não poderia permitir. Ora, a partir do momento em que não era mais possível a conversão da pena pecuniária em pena privativa de liberdade, houve por bem o legislador estabelecer um procedimento que o legislador entendeu o melhor procedimento para cobrança de dívidas pecuniárias, dívida de valor. Não me parece que o artigo 51 quis transformar a natureza jurídica da sanção. Ao invés de estabelecer todo um novo procedimento, um procedimento que passaria, como passou a realmente ter várias fases, porque não é mais possível converter em pena privativa de liberdade, ao invés de descrever o procedimento, disse: aplica-se a legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Não transformou a pena de multa em dívida ativa, transformou em dívida de valor e disse: aplica-se o procedimento relativo à dívida ativa. Utilizou a mesma fórmula que antes da nova lei do mandado de injunção, por exemplo, o legislador também havia se utilizado quando disse: aplica-se ao mandado de injunção procedimento do mandado de segurança. Nem por isso transformou um em outro. E por que aqui a ideia de transformar em dívida de valor, mantendo, a meu ver, e essa é a primeira questão importantíssima, mantendo, a meu ver, a natureza de sanção penal? Por que transformar em dívida de valor? Por uma série de questões, questão de prescrição, questão de atualização. Ou seja, a questão da única possibilidade agora é cobrar essa dívida pecuniária. Não é mais possível conversão em pena privativa de liberdade? Então vamos dar a melhor efetividade procedimental. Qual é a melhor efetividade procedimental? Pelo menos na visão do legislador, o procedimento para cobrança de dívida ativa. Mas a própria redação diz: vamos aplicar a legislação relativa à dívida ativa. Entendo que não houve essa transformação em dívida ativa. Continua natureza penal e já havia sido ontem salientado pelo ministro Edson Fachin, hoje novamente o ministro Luiz Roberto Barroso. Há uma série de questões importantíssimas e que afetariam, inclusive, os direitos e garantias individuais previstos no artigo 5º, na transmutação da natureza da pena. A pena de multa natureza penal, há toda uma impossibilidade, a pena não pode, de multa, atingir terceiros, não pode passar para os sucessores. A natureza é penal. Agora, se a natureza, a meu ver, volto a dizer, com todo respeito às posições em contrário, se a natureza é penal e nós estamos falando em execução da pena, quem poderia executar, quem teria legitimidade para executar essa pena? E ontem, aqui na sustentação oral da eminente Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, foi muito bem colocado que a Constituição de 88 fez uma opção moderna, uma opção que os ordenamentos jurídicos dos países desenvolvidos já haviam feito anteriormente, cada vez mais vem se aprimorando, a opção não mais pela mistura
entre juiz, órgão acusador, sistema inquisitivo que existia ainda até a Constituição de 1988, o artigo 129, inciso 1º, adotou um sistema, o sistema acusatório. Há um titular da ação penal pública, o titular da ação penal pública é o Ministério Público. Isso, apesar da legislação continuar com um sistema híbrido em relação, principalmente à investigação penal, nós já discutimos aqui em várias oportunidades, questão do inquérito policial, a questão da própria presença, mesmo para atos ordenatórios do juiz no inquérito. Apesar disso, toda indicação da Constituição, ou digo, refaço aqui a frase, toda determinação da Constituição Federal foi por um sistema acusatório, em que o Ministério Público, a partir de 88, com todas as garantias possíveis de independência, autonomia, imparcialidade, é a instituição Ministério Público que irá, dentro do sistema acusatório, decidir, dentro da legalidade, uma legalidade onde há, e aqui eu diria, uma discricionariedade relativa à análise pelo Ministério Público, a persecução penal. E a persecução penal, ela não termina com a condenação. A persecução penal e a justiça criminal, a aplicação da pena não termina com a sentença de conhecimento, como se utiliza mais no processo civil. Só se encerra com o final do cumprimento da pena, seja a pena privativa de liberdade, sejam as penas pecuniárias. Então, a legislação, a meu ver, não o fez, porque em nenhum momento o artigo 51, como disse inicialmente, quis alterar todo o sistema de execução da pena pecuniária, não fez, e qualquer interpretação que retirasse do titular da ação penal a possibilidade de cobrar, de executar, de ingressar no juízo criminal, porque estamos falando de pena, estamos falando aqui de sanção criminal. O Ministério Público, então, a meu ver, é o titular também. E aqui, da mesma forma, não é uma, na verdade, é uma divergência de fundamentação com o ministro Luiz Roberto Barroso, mas na conclusão chegaremos ao mesmo ponto. Eu entendo que não há aqui ou concorrência ou a não privatividade, da mesma forma que há a privatividade da promoção da ação penal pelo Ministério Público, ação penal de conhecimento, há também da ação de execução. Agora, da mesma forma que se aplica o artigo 129, inciso 1º, para cobrança, para execução da sanção pecuniária, se aplica também o artigo 5º, inciso 59, no caso de inércia do Ministério Público. Na ação penal, a propositura da ação penal pública, diz o artigo 5º, inciso 59, será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. É ação privada subsidiária. E há toda uma regulamentação da ação penal subsidiária, inclusive permitindo que, após a propositura dessa ação penal privada subsidiária pela inércia do Ministério Público, o Ministério Público possa retomar a legitimidade, transformando novamente a ação penal pública. Então, entendo, senhor presidente, que legitimidade, atribuição privativa do Ministério Público, a execução, nos termos da lei de execução penal, só que com o procedimento relativo à legislação da dívida ativa, nos termos do artigo 51, no juízo criminal, no juízo de execução penal, e somente no caso de inércia do Ministério Público se aplica o artigo 5º, inciso 59. No caso de inércia, aí caberia, aí sim, a execução por parte da Fazenda, mas somente no caso de inércia. E como não há, diferentemente do processo de conhecimento, onde há previsão
do prazo para o oferecimento da denúncia, ou de novas diligências, ou do pedido de arquivamento, e nessa inércia é que se caracteriza a possibilidade da ação privada, como não há especificamente um prazo, tendo que a solução dada pelo ministro Luiz Roberto Barroso é uma solução compatível com uma interpretação conjunta aqui das normas, tanto relativa à privatividade da ação penal pelo Ministério Público, quanto da cobrança da sanção pecuniária com um procedimento relativo à dívida ativa. Então, na inércia do Ministério Público por 90 dias, e somente na inércia, aí sim a Fazenda adquiriria subsidiariamente, nos termos do artigo 5º 59, a possibilidade, que seria aqui de uma ação subsidiária de execução. Em conclusão, senhor presidente, até porque, e me parece que na prática isso é muito importante, o Ministério Público, ele tem a finalidade, desde o início, quando promove a ação, direciona toda a sua atividade para obter a condenação e assegurar o cumprimento da sanção. Por política criminal, por teses institucionais, para a prevenção, a repressão da criminalidade, não poderia o Ministério Público ficar dependente de uma outra carreira, uma carreira, obviamente mais respeitável que seja, mas é uma outra carreira que não faz parte daquela formação de teses institucionais de cobrança rápida. Aqui é importante acelerar essa cobrança, outra que faz parte da política criminal. Não poderia o Ministério Público, como titular da ação penal, depender da discricionariedade da autoridade fazendária, que até eventualmente, e nós verificamos isso quase todas as semanas nas turmas, pode, inclusive, como há legislação, dizer que no caso de contrabando e descaminho, determinado valor nem precisa cobrar a multa. Não é multa penal, mas multa. Poderia, se o Ministério Público ficasse a depender da autoridade fazendária para cobrança de multa, poderia, eventualmente, o próprio Poder Executivo dizer que, em determinados casos, não é necessário que a Fazenda cobre aquela pena pecuniária, ou seja, a execução da pena obtida após o devido processo legal pelo Ministério Público, por denúncia, pela participação do Ministério Público, ficaria obstada por terceiros, por uma outra instituição. Então, isso levaria, a meu ver, a um afastamento da integralidade da aplicação do artigo 129, inciso 1º. Então, senhor presidente, na ADI 31, tanto na ADI 3150 quanto na questão de ordem, acompanho, peço vênia, na verdade, na ADI 3150, peço vênia, eminente ministro, o relator, e acompanho a divergência. Na questão de ordem, o inverso, acompanho o relator, no sentido de que o artigo 51 não transformou a natureza da sanção de multa, não transformou a natureza penal da sanção de multa, compete privativamente ao Ministério Público essa propositura, mas aplicando-se o artigo 5º, inciso 59, na inércia do Ministério Público, em 90 dias de propor a execução perante a vara de execuções penais, aí sim adquire legitimidade a Fazenda Pública. É como voto, senhor presidente. Agradeço, ministro Alexandre de Moraes. Como vota a ministra Rosa Weber. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos, em especial ao ministro Alexandre de Moraes, nesse belo dia de celebração da vida. Senhor presidente, eu, na verdade, tive alguma dúvida com relação ao tema no que tange a segunda questão proposta, mas com relação à primeira delas, dívida alguma me assolou em momento algum, inclusive quando do início do julgamento. Eu entendo que o artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, ao consagrar a pena de multa, não autorizaria, em hipótese alguma, que o legislador infraconstitucional alterasse a natureza jurídica da
pena de multa. Então, trata-se de uma pena com natureza penal, com caráter penal. Com relação a isso, eu, em momento algum, tive, confesso, qualquer dúvida. Verifiquei que a doutrina, como já foi mais do que evidenciado, também se posta de uma forma unânime nessa linha, né? Colacionei a doutrina de Guilherme Souza Nucci, de Damásio Evangelista de Jesus, de Rogério Greco, César Roberto Bittencourt, todos aqui já lembrados, Luiz Regis Prado, Alberto Silva Franco e Rui Stocco, Celso Dalmanto. Então, com relação a este tema, eu também assento o caráter penal da multa nos termos da própria Constituição. Mas teríamos que interpretar, então, o artigo 51 do Código Penal, na pretendida interpretação conforme, né, com a redação dada pela Lei 9.268, de 96, que reza: transitada em julgado a sentença condenatória, a multa, como enfatizou o ministro Alexandre, será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Com relação exatamente à legitimidade ativa para promover a execução da multa à luz do artigo 51, é que surgiu, né, uma divergência doutrinária expressiva, né? Aqui colacionei Celso Dalmanto, quando diz expressamente: escoado o prazo sem pagamento espontâneo, caberá ao Ministério Público, nos termos do artigo 51, promover a sua execução perante a vara de execuções criminais, aplicando-se a lei da execução fiscal, mesmo porque a multa, prossegue ele, jamais perde o seu caráter de pena. E compartilhando dessa compreensão, César Roberto Bittencourt e também Nucci. Já para Damásio de Jesus, apesar da multa manter sua natureza penal, a sua execução, a partir da edição da Lei 9268, de 96, possui natureza extrapenal e deve ser promovida pela Fazenda Pública. Vou me eximir aqui de expor os fundamentos das duas correntes, porque já foram muitíssimo bem explicitados, tanto pelo ministro Luiz Roberto, quanto pelo ministro Marco Aurélio. E só anoto que a jurisprudência, no caso do STJ, se firmou posição no sentido da segunda corrente, atribuindo à Fazenda Pública a primazia na execução da pena de multa e, por consequente, se definindo a competência das varas da Fazenda Pública para seu julgamento. E isso está consagrado na súmula 521, que diz: a legitimidade para execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. E aqui é que eu confesso que tive de início alguma dúvida e até estava propensa a acompanhar a divergência aberta pelo meu querido ministro, amigo Luiz Edson Fachin. Mas convenci-me, e peço vênia à Sua Excelência e aos que pensam da mesma forma, num sentido contrário, a partir do que eu entendo que seja a melhor exegese do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Porque, de fato, se a persecução penal cabe ao Ministério Público, se a promoção da ação penal é da titularidade do Ministério Público e se a promoção da ação penal envolve não só, como disse o ministro Alexandre de Moraes agora, ação de conhecimento, ou seja, ação penal onde vamos chegar a um título executivo, né, um título condenatório, como, com todo respeito, compreender que o Ministério Público não tem legitimidade para executar esse título executivo. Então, eu, renovando o meu pedido de vênia, eu voto acompanhando o ministro Luiz Roberto na questão de ordem e, com relação à DI, pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio, eu também a julgo parcialmente procedente para efeito de reconhecer
para dar interpretação conforme o artigo 51 do Código Penal, de maneira a reconhecer que ele não exclui a titularidade do Ministério Público para execução das penas de multa perante as varas das execuções penais. E eu cumprimento, senhor presidente, tanto a doutora Raquel Doge quanto os defensores públicos. Eu faço um especial registro ao defensor público do Rio Grande do Sul pelas excelentes sustentações orais e sobretudo, que causaram em mim alguma perplexidade a mais e uma dificuldade que me levou ainda a uma reflexão mais aprofundada. Mas o meu convencimento é esse e assim eu voto, senhor presidente. Agradeço a ministra Rosa Weber. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, ilustre representante do Ministério Público, egregia corte, senhores advogados, estudantes presentes. Senhor presidente, aqui nós temos premissas teóricas e da doutrina legal do tema. Eu vou começar pelo que é mais fácil, que é a doutrina legal do tema. Há um consenso no sentido de que a pena de multa é exatamente uma pena de natureza criminal. Isso vem expresso no artigo 5º, inciso 46, no sentido de que a lei regulará a individualização da pena, entre outras, as seguintes, inciso 46, a linha C, pena de multa. Por outro lado, ainda a Constituição estabelece que são funções institucionais do Ministério Público promover a ação penal. E a promoção da ação penal vai desde a atividade de cognição até a atividade satisfativa. Então, constitucionalmente, nós já temos aqui a configuração da pena de multa como pena criminal. Aí é que surge o problema. O descumprimento da pena de multa pela novela ordenação não pode se transformar em medida de coerção de liberdade. E, por isso, se transformou em dívida de valor e de natureza pecuniária. Pois bem, isso muda a legitimidade do Ministério Público. Quer dizer, nós já temos uma legislação, nós já temos a Constituição. E da Constituição, à luz da Constituição, nós temos uma legislação infraconstitucional que não foi alterada. O que diz a legislação infraconstitucional, o artigo 164 da Lei de Execução Penal, que não foi revogado, não foi alterado por essa nova regulamentação do artigo 51 do Código Penal. Artigo 164. Extraída a certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá em autos apartados a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa. Ora, se o artigo 164 da Lei de Execuções Penais diz que o Ministério Público requererá a citação do condenado para pagar a multa, significa dizer que o Ministério Público tem legitimação de causa para executar a multa, conforme está aqui no artigo 164 da Lei de Execução Penal, que tem como fundamento primário a própria Constituição Federal. Então, a constitucionalidade da legitimidade do Ministério Público para a execução da pena pecuniária é inequívoca. Inclusive, os parágrafos desdobram essa execução em possibilidade do Ministério Público avaliar os bens indicáveis à penhora, tudo na vara de execução. E aí, então, talvez surja essa perplexidade, quer dizer, bom, aí, como é que o Ministério Público, que tem a promoção da ação penal, ele vai promover uma dívida de valor por meio de um procedimento como a execução fiscal? O que ocorre é o seguinte: direito e processo andam juntos. O professor Liebman afirmava: direito sem processo fica sujeito à boa vontade dos homens. Processo sem direito autoriza o juiz a julgar no vácuo. Então, onde tem direito consagrado, tem que ter um processo correspondente. E é o caso aqui. O que fez a nova lei? A nova lei transformou na impossibilidade de converter o não pagamento da pena de multa e detenção, estabeleceu que dívida de valor, e para tornar
essa efetivação da pena de multa submeteu-a ao procedimento de execução fiscal, que é um procedimento instituído pró-poder público. Todos nós sabemos disso. E se há alguma dúvida sobre se essa foi a ratio legis, nós vamos aqui na própria exposição de motivos. A exposição de motivos é clara, e ela estabeleceu isso. A exposição de motivos diz o seguinte: essa modificação veio com a finalidade de facilitar a cobrança da multa criminal, afastando obstáculos que presentemente têm conduzido à prescrição essa modalidade de sanção. Consequentemente, uma vez demonstrada a natureza penal da multa, sob diversos ângulos, corolário dessa constatação se traduz na conclusão de subsistência válida do artigo 164, que permite ao Ministério Público, como legitimado, consagrado, promover uma execução fiscal na vara de execução penal. Aí dirão alguns, bom, mas isso é absolutamente heterodoxo. Mas dessa heterodoxia nós já estamos vivendo há muito tempo. A emenda 45 trouxe uma série de matérias subsumíveis à competência da Justiça do Trabalho. Dentre outras matérias, a condenação a pagar contribuições que o empregador não pagou e que vem consagrados na sentença. O que diz a Constituição Federal? A vara do trabalho é competente para a execução fiscal dessas contribuições previdenciárias. Nunca foi, mas agora é, por força da Constituição Federal. Mutatis mutandis, aqui ocorre o mesmo. A vara de execução penal nunca foi uma vara vocacionada para a execução e penhora de bens de uma quantia líquida certa, mas agora o é, por força da Constituição e por força do artigo 164 da LEP, que é a Lei de Execuções Penais, que está em pleno vigor. E talvez isso não seja tanta novidade assim da minha parte fazer essa invocação, na medida em que o próprio Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar um voto da ministra Ellen Grace no habeas corpus 92476, no plenário, na segunda turma, perdão. Ainda que haja distinção clara, há de se considerar que, desde o advento da Lei 9268 de 96, em matéria de pena pecuniária combinada no tipo penal transitada e julgada a sentença, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Tributária, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Regra que alterou significativo o sistema até então existente em relação à execução da pena de multa, com revogação dos parágrafos do artigo 51, que previu a possibilidade de conversão da pena pecuniária em pena privativa de liberdade. E mais adiante aqui, também tratando desse mesmo tema, nós temos que a pena de multa, ainda que convertida em pena pecuniária, tanto mantém a sua natureza originária que ela impede a progressão do regime, como aqui estabeleceu na EP 12, no agravo regimental da relatoria do ministro Roberto Barroso, julgado pelo Pleno em 2015, que o inadimplemento deliberado da pena de multa, cumulativamente aplicada ao sentenciado, impede a progressão do regime prisional. Então, claro que a pena de multa ela é uma pena penal, ainda que conversível em valor. Por fim, se nós alterássemos a natureza jurídica dessa pena de multa, transformando-a em dívida de valor e passível de execução fiscal, com todos os consectários de uma execução por quantia certa contra devedor solvente, nós chegaremos à conclusão de que essa dívida poderia ser eventualmente cobrada do espólio do condenado. E aí violaríamos mais uma vez a Constituição na parte em que ela afirma que a pena não poderá passar da pessoa do infrator da lei penal. Então, por todos esses fundamentos, senhor presidente, eu acompanho integralmente o ministro relator, o ministro Roberto Barroso, inclusive
com a engenhosa criação dessa solução subsidiária compatível com a Constituição, havendo inércia do Ministério Público, o que não é previsível, atuará a Fazenda Pública como subsidiária, com uma legitimação subsidiária. Não pode ser nem legitimação concorrente, legitimação subsidiária do Ministério Público. Então, com esses fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. Agradeço ao ministro Luiz Fux. Como voto a ministra Carmen Lúcia. Presidente, inicio por cumprimentar as sustentações orais da Procuradora-Geral, os senhores defensores que atuaram tão bem, o esclarecimento da Procuradora da Fazenda Nacional e, especialmente, as sustentações e os trabalhos apresentados pelas defensorias públicas calam fundo porque dão a dimensão do que pode ocorrer, especialmente aos mais necessitados. Entretanto, como a jurisdição é prestada considerando-se a objetividade do processo, ou seja, valendo para todo mundo, eu peço vênia para, a despeito dos votos que foram proferidos pelo ministro Marco Aurélio e principalmente por alguns argumentos que foram trazidos, acrescendo-se do ministro Fachin, que me levaram inicialmente, tal como disse a ministra Rosa Weber, a também convencer da possibilidade de haver a adoção da compreensão quanto à natureza jurídica penal da multa, mas com a cobrança realizada, como vem acontecendo em muitos tribunais hoje, pela Procuradoria responsável pela execução fiscal e segundo o procedimento de execução fiscal, como determinado, tudo isso me levou a alguma perplexidade e a um estudo mais aprimorado. Mas, ao final, senhor presidente, eu vou manter o voto que eu tinha inicialmente formulado, no sentido exatamente de considerar que, em razão da natureza penal da multa, em razão de ser a multa algo que se contém num processo penal de competência específica, portanto, da jurisdição penal, dos juízes competentes para o julgamento da ação penal, que o princípio do acesso à justiça é poder ingressar em juízo, poder ter a prestação e, principalmente, a eficácia da prestação na sua totalidade. Vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio e também ao ministro Edson Fachin para manter o voto que inicialmente tinha formulado, no sentido de acompanhar, quanto à questão de ordem, a solução apresentada pelo ministro relator Roberto Barroso, que mantém, portanto, o indeferimento do pedido de reconsideração que tinha sido formulado pelo Ministério Público e, portanto, resolve-se a questão de ordem no sentido de reafirmar a natureza penal da multa, afirmando que, quanto a isso, o ministro Fachin também se põe de acordo. Foi a anotação feita por Sua Excelência, não é isso, ministro? Quanto a esta natureza. Portanto, quanto a isso, me ponho de acordo. Mas a formulação quanto à competência e a legitimação para a cobrança do Ministério Público, eu a mantenho nas condições que foram apresentadas pelo ministro Roberto Barroso, divergindo, portanto, do ministro Marco Aurélio quanto à ação direta de inconstitucionalidade, até mesmo porque, como foi aqui asseverado, dificuldades todos os juízes têm. Um, pelo acúmulo em execuções penais, fiscais, e o outro, porque não tem o aparato suficiente para, em meio ao processamento, especialmente aqueles especializados, dar cobro à sua tarefa de processo penal, ter de se dedicar a algo que não é exatamente a sua competência precípua, digamos. Mas nós estamos aqui, como afirmei antes, num espaço que é de definição de legitimidade e competência. E, neste caso, acho que os princípios constitucionais, as regras constitucionais que fundamentam o processo penal me levam a concluir exatamente no sentido de que, mantida a natureza da multa, independente da referência à dívida de valor, de manter-se com a legitimidade do Ministério Público, com a aprovação também e acolhendo a proposta do ministro Roberto Barroso, de possibilitar subsidiariamente a atuação do endereçamento e da possibilidade de cobrança nos termos da execução fiscal. Mas eu farei juntada de voto e, no que se refere
A 12ª questão de ordem na ação penal 470, estou acompanhando o relator, pedindo vênia a divergência, e na ação direta de inconstitucionalidade 3.150, pedindo vênia ao relator, e neste caso acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Roberto Barroso. É como voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu vim preparado com voto escrito para acompanhar o ministro Marco Aurélio e também sustentar uma posição que venho reafirmando desde os tempos que integrava o Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, no sentido de que a pena de multa deve, sim, ser executada pela Fazenda Pública. E essa é uma posição, como agora esclareceu a ministra Rosa Weber, é uma posição que vem sendo também afirmada pelo Superior Tribunal de Justiça e se encontra, inclusive, simulada. No entanto, revendo o que eu escrevi em meu voto e após ouvir os argumentos dos ministros que me precederam, cheguei à conclusão de que devo acompanhar a corrente divergente quanto ao voto do eminente ministro Marco Aurélio, que traz, sem dúvida nenhuma, um voto substancioso, brilhante, coerente. Mas eu entendo que quando a Lei 9.268, de 96, alterou o artigo 51 do Código Penal e assentou que a multa será considerada dívida de valor, ela não alterou, e nem poderia, por tratar-se de uma lei ordinária, o caráter ou a natureza criminal da multa. E como bem lembrou o ministro Luiz Fux, o caráter criminal da multa está assentado em sede constitucional, mais precisamente no artigo 5º, inciso 46. Então, não poderia uma lei infraconstitucional dizer, pelo simples fato de considerar a multa uma dívida de valor, transformar a sua natureza em natureza civil, ou quiçá até administrativa. De outra parte, senhor presidente, eu vejo o seguinte: revisitando o artigo 131, parágrafo 3º da nossa Carta Magna, eu me deparo com a seguinte formulação: na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Portanto, aqui se verifica que em nenhum momento a Lei 9.268 falou em dívida de natureza tributária, mas sim em dívida de valor. Ou seja, o não pagamento da multa, e esta foi a grande transformação que o legislador quis fazer, não faz mais com que o devedor seja preso pelo inadimplemento. De outra parte, senhor presidente, e também falando de improviso, eu penso que é extremamente importante que se mantenha a unicidade da execução penal. Não teria sentido, ao meu ver, deferir ao Ministério Público a execução da pena de natureza corporal ou privativa de liberdade e depois, quando se trata de executar a pena de multa, transferir essa responsabilidade para a Fazenda Pública. Eu concordo com o que disse a ministra Carmen Lúcia, é nossa experiência, também sua, senhor presidente, tenho certeza, que tanto as varas de execução penal quanto as varas de execução fiscal estão absolutamente congestionadas. Mas isto não é argumento para que se deixe de aplicar aquilo que desejou o legislador ordinário, ao meu ver, ao alterar o artigo 51 do Código Penal. O que pretendeu o legislador? Pretendeu que, penso eu, que o Ministério Público executasse a pena de multa de acordo com a legislação relativa à dívida da Fazenda Pública. Portanto, tanto as varas de execução penal quanto o Ministério Público precisam se adaptar a essa nova sistemática. Não há nenhuma novidade nesse sentido e também me reporto ao que foi colocado pelo ministro Luiz Fux, no sentido de que
também a Justiça do Trabalho executa as dívidas relativas à Previdência, sem nenhum problema, e essas são as transformações legislativas que ocorrem e têm ocorrido naturalmente, e todos aqueles que participam destes processos precisam se adaptar à mudança legislativa. Portanto, senhor presidente, eminentes pares, alterando uma posição que venho mantendo tradicionalmente, mas penso que o debate no colegiado é importante exatamente para que nós possamos formular com mais firmeza as nossas convicções. Eu peço vênia para divergir do ministro Marco Aurélio e, portanto, acompanhar a divergência, creio que aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, para dar provimento. Não. Vossa Excelência foi... não, ministro Roberto Barroso, então, está dando provimento parcial para dar uma interpretação conforme. Procedente em parte. Procedente em parte, portanto, acompanho nesse aspecto e também acompanho Sua Excelência na questão de ordem, para entender, então, que a pena de multa mantém a sua natureza criminal e a execução dessa pena fica a cargo do Ministério Público, como voto. Agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski. Na questão de ordem na ação penal, eu já havia votado, falta votar na ação direta. Eu vou pedir vênia ao ministro relator e ao ministro Edson Fachin para, então, acompanhar a divergência aberta na ação direta pelo ministro Roberto Barroso, que já votara nesse sentido anteriormente. Então, eu proclamo o seguinte resultado. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme nos termos do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, vencidos os ministros relator Marco Aurélio e Luiz Edson Fachin, que a julgavam improcedente. Na 12ª questão de ordem na ação penal, questão de ordem resolvida no sentido do voto proferido pelo relator Luiz Roberto Barroso para assentar a natureza, para assentar a legitimidade do Ministério Público para propor a cobrança de multa com a possibilidade subsidiária de cobrança pela Fazenda. Vencidos o ministro Marco Aurélio e o ministro Luiz Edson Fachin, que davam outro sentido, conforme seus respectivos votos, à resolução da questão de ordem. Esta é a proclamação. Senhoras e senhores ministros, temos 35 minutos até o intervalo. Vamos procurar votar as listas nesse período e depois retornaríamos com alguns feitos em lista também que tem sustentação oral. Mas agora pregoaríamos listas sem sustentação oral. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite uma observação ainda. É uma observação a látere, é algo que não estava em discussão nos feitos que estavam em julgamento neste plenário, mas no meu voto eu fazia uma observação que acho, data vênia, importante trazer à colação, a reflexão do colendo colegiado, no sentido de que o Ministério Público não pode dar outra destinação que não a destinação legal depois de cobrada a multa. Não só a multa penal, quanto a multa nos acordos de leniência e aqueles que derivam das colaborações premiadas. Nós temos visto, e eu fico perplexo com isto, mas precisamos refletir melhor, o Ministério Público dá uma destinação outra, particular, ao resultado daquilo que captou na execução destas multas. Então, é uma matéria que trago apenas e extemporaneamente, peço escusas a Vossa Excelência, no sentido de dizer que, uma vez cobrada a multa, ela deve reverter ao erário ou ao fundo penitenciário. Ela não pode ser direcionada para A, B, C, Polícia Federal, Operação X, Y, ou Força-Tarefa tal ou qual.
Então, é preciso ou que ela vá para o fundo penitenciário ou que ela reverta para o erário. É exatamente isso. Acho que a lei prevê especificamente o fundo penitenciário. Pois é, mas nós temos tido precedentes, pelo menos temos lido no jornal, que estes recursos têm sido destinados para outros fins. De acordo. Existem listas de relatoria da vice-presidência em feitos que são próprios da presidência, nos quais, em razão de impedimento, eu não decidi. Então, eu vou passar, sem necessidade de mudança de cadeira, para que o ministro Luiz Fux presida estas listas, que ele mesmo é o relator na qualidade de vice-presidente. Então, com a vênia de Vossa Excelência, eu apregou a lista número 1 da vice-presidência de 21/11/2018. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Eu não conheço o agravo e aplico a multa prevista no artigo 1021, parágrafo 4 do artigo CPC de 2015. Há divergência? Presidente, dirijo-me a Vossa Excelência na bancada, ombreando, portanto. Peço vista momentânea. É que eu não estou com o meu material em mesa. Eu posso ler, talvez. Quer que eu leia? Não. Eu peço vista momentânea. Presidente, eu peço anotar minha suspeição, por favor, nesse caso. O presidente, nessa lista... Já tem o material. Já tem o material, presidente. Acompanho Vossa Excelência. Ministro Luiz Fux, presidente em exercício, eu peço anotar minha suspeição nesse caso, por favor. O secretário anota a suspeição. Agora pregou a minha lista número 2, na qualidade de vice-presidente, com muita honra, do ministro Dias Toffoli, de 21/11/2018. Agravos regimentais e recursos extraordinários com agravo. Eu nego provimento ao agravo e aplico a multa do artigo 1021, parágrafo 4 do CPC. As listas distribuídas, eu pergunto, há divergência? Não havendo divergência, proclamo o resultado. Lista número 3, de 8/11/2018. Ação direta de inconstitucionalidade. Decisão. Conheço a ação direta de constitucionalidade e julgo procedente pedido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 2 da Lei Complementar 464/2008 do Estado de Rondônia. Pergunto, há divergência? Não havendo... Presidente, desculpa, qual que é mesmo o objeto? Aí não é ainda a sustentação oral, não. O objeto, o objeto é a criação de órgãos jurídicos dentro de entidades públicas, que não as procuradorias. E nós... Mas órgão jurídico de que natureza? Porque se for órgão consultivo é da Procuradoria, se assessoramento é de Procuradoria e representação também. Então, exatamente. Aqui é assim. Por isso... Eu vou ler só a emenda que você... eu agradeço muito. Já vai, porque uma outra lista que vai ver sustentação oral é um pouco diferente. Ação direta de constitucionalidade, direito administrativo, artigo 2º da Lei Complementar 464/2008 do Estado de Rondônia. Criação do cargo de assessor jurídico da Secretaria de Estado de Finanças. CEFIM. Atribuição da função de assessoramento jurídico do órgão do Poder Executivo Estadual a pessoa estranha aos quadros da Procuradoria-Geral do Estado. Inconstitucionalidade decorrente da ofensa ao disposto no artigo 132, caput da Constituição Federal. Precedentes, ação direta de inconstitucionalidade procedente. Ok. Cito aqui... Eu acompanho Vossa Excelência. Precedentes do plenário. E, finalmente, na qualidade de vice-presidente, eu apregou a lista 4 de 8/11/2018, ação direta de inconstitucionalidade que eu conheço e julgo procedente, pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.155, de 2005, de São Paulo. É uma ação direta de constitucionalidade, Lei 12.155 do Estado de São Paulo, instituição de obrigação para as empresas concessionárias de serviços de telecomunicações de discriminar detalhadamente nas contas de telefonia fixa e móvel os pulsos cobrados nas ligações locais sob pena de multa. Inconstitucionalidade formal, competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, artigo 22
inciso 4 da Constituição Federal. Afastamento da competência concorrente do Estado-membro para legislar sobre consumo, usuário de serviços públicos, o regime guarda a distinção com a figura do consumidor. Artigo 175, parágrafo 1 e 2 da Constituição Federal. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente. Há divergência? Não havendo, eu proclamo o resultado. Presidente, repasso a presidência à Vossa Excelência a contragosto, mas respeitando o seu biênio. Agradeço ao ministro Luiz Fux pela presidência nesses casos que estava impedido de julgar. E agora eu apregoo da relatoria da ministra Rosa Weber a lista número 1, de 12 de dezembro de 2018, contendo 3 feitos nos quais Sua Excelência conhece dos agravos e a eles nega provimento. Pergunto se há alguma divergência ou destaque. Não havendo, é esta a proclamação. Agora apregou a lista número 1 de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, de 24 de outubro de 2018. Eu vou apregoar o item 1, porque o item 2 eu estou impedido. Então, no item 1, que é a ação direta da inconstitucionalidade 3141 do Distrito Federal, Sua Excelência julga a ação improcedente. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, é esta a proclamação. Eu pediria, então, ao ministro Luiz Fux que, nesta lista, presidisse o item 2, que é a ação direta da inconstitucionalidade 3995, na qual também o relator a julga improcedente. Então, apregou essa lista número 2. Lista número 1 e item 2. É o item 2 da lista número 1 do ministro Luiz Roberto Barroso, que é uma ação direta de inconstitucionalidade 3995 do Distrito Federal. O tema é direito constitucional processual do trabalho, ação direta de inconstitucionalidade, depósito prévio e ação rescisória. Acesso à justiça e ampla defesa, matéria já decidida aqui, o ministro Luiz Roberto Barroso julga improcedente a ação. E passo a palavra à Vossa Excelência para só enunciar a tese que fixou. É constitucional a fixação de depósito prévio como condição de procedibilidade da ação rescisória. Há divergência? Presidente, tem-se a cláusula de livre acesso ao judiciário e é uma cláusula constitucional. A lei não pode afastar o que é assegurado no principal rol das garantias constitucionais, que é esse acesso. Indaga-se, a lei pode condicionar o acesso a um depósito prévio? Nós fulminamos uma situação semelhante considerado o processo trabalhista. E, a meu ver, a solução é a mesma. Ou seja, para o ajuizamento da ação rescisória, não se pode cogitar de depósito de valor. Por isso, eu peço vênia ao relator para julgar procedente o pedido formulado na inicial da ADI. Senhor presidente, eu só queria destacar que a Constituição, ela concede o acesso à justiça e, ao mesmo tempo, ela pretende que, num dado momento, aquela situação litigiosa seja estável e segura, em nome da proteção da confiança, da segurança jurídica. E aí, então, a Constituição também protege a coisa julgada. Então, a ação rescisória é uma ação que visa desconstituir a coisa julgada. Talvez por isso essa exigência do depósito prévio. Essa é a ratio essende desse dispositivo que já havia no Código 73. Se Vossa Excelência me permite, ainda há o vício formal. Porque aqui nós temos impugnação, pelo menos assim percebo, né, a uma lei do Distrito Federal. É isso, não? Porque está a ação direta de inconstitucionalidade do Distrito Federal, a lei é federal, a lei versada da lista, o enunciado da lista não revela, né?
Já lhe digo. Deixa eu ver, aqui tá... É federal que retém. Ah, peraí. O valor da Câmara. Já lhe confirmo. Lei federal. Alterou a redação da CLT. Uma lei federal. O meu ponto de vista é que aqui não é acesso à justiça, é reacesso à justiça de alguém que já pôde ter litigado em todos os níveis, perdeu a demanda por decisão transitada em julgado e quer, uma vez mais, mobilizar o aparato judiciário. Nessas circunstâncias, eu penso que um depósito de 20% é bastante razoável para desestimular ações temerárias. Por essa razão, mantenho a minha posição. Ministro Barroso, esse depósito veio no bojo da reforma trabalhista? Não, agora? anterior. É anterior? É de 2007. Tá certo. Presidente, embora sensibilizado... Perdão. Quem está presidindo este caso é o ministro Luiz Fux. Presidente, não, embora sensibilizado pela intervenção do ministro Marco Aurélio, e eu sou muito sensível a esse tema, acesso à justiça, eu tenho sempre votado na linha de que não se pode colocar nenhum obstáculo quanto ao acesso à justiça, sobretudo obstáculos de natureza financeira, mas eu vejo que o ministro Barroso aqui assenta, a meu ver, com propriedade da Tavênia, que o percentual de 20% sobre o valor da causa não representa uma medida demasiadamente onerosa, guardando razoabilidade e proporcionalidade. E há um outro aspecto que me sensibiliza nesse caso, é que se trata, como foi dito aqui, de um reacesso à justiça. Já houve um primeiro acesso, tenta-se um segundo acesso, e há outros valores em causa também de nível constitucional, como é a proteção da coisa julgada. De maneira que, sem prejuízo de continuar refletindo sobre esta argumentação do ministro Marco Aurélio, sempre muito substanciosa, eu vou, neste caso, acompanhar, então, o relator, apenas fazendo essa observação que me pareceu importante, até para o autoconvencimento. Não havendo mais nenhuma observação, eu proclamo resultado. A ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, vencido o eminente ministro Marco Aurélio. Agradeço ao ministro Luiz Fux. Apregou agora a lista número 4, que é uma devolução de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, mas o relator é o ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes, como aqui houve vista, Vossa Excelência poderia rapidamente dizer do que se trata e eu passaria a palavra ao ministro Luiz Roberto Barroso, que havia pedido vista da lista. Da papeleta consta que, após o voto do ministro Alexandre de Moraes, julgando procedente a ação direta, e o voto do ministro Marco Aurélio, julgando-a prejudicada, pediu vista dos autos do ministro Luiz Roberto Barroso. Trata-se da ação direta de inconstitucionalidade 3659, procedente do Amazonas, sendo requerente a Procurador-Geral da República, interessado o governo do Estado do Amazonas. O pedido de vista está com o ministro Luiz Roberto. Eu estou só confirmando se eu tendo... Acho que eu acompanho o relator. Eu estou acompanhando o relator. É aquela questão de dualidade de ação direta no plano... Ação direta proposta no Supremo e representação de inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal de Justiça Estadual, tendo por objeto a mesma lei. Só que o Tribunal de Justiça já julgou... E transitou em julgado. É isso, porque, na verdade, a jurisprudência do Supremo é no sentido de que, havendo as duas ações, suspende a estadual e espera nós julgarmos. Só que, neste caso, o Tribunal julgou. E transitou em julgado. E acho que a solução que o ministro Alexandre propôs é a solução adequada e, portanto, eu vou só apenas lê-la, porque... Pois não. Agora, nós poderemos represtinar uma... Pois é,
presidente. O problema é dando uma decisão no sentido diferente. Veja, não é o caso concreto aqui, eu estou falando em tese. Não estamos julgando rescisória. Nós estamos aqui diante de um processo objetivo. E processo objetivo pressupõe ato normativo abstrato autônomo em pleno vigor. Indaga-se se o ato ante o controle concentrado operado no tribunal de origem já não existe no mundo jurídico, nós podemos apreciá-lo no processo objetivo? No caso concreto, o sentido do voto do relator, que está sendo acompanhado pelo voto vistor, ministro Luiz Roberto Barroso, vai no mesmo sentido da decisão tomada no Tribunal de Justiça. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: fora o inverso. É isso. Deixa eu ler a conclusão. Por que não julgar? Deixa eu ler a conclusão que eu proponho aqui no meu Só uma observação isso, senhor Roberto. O grande problema, a conclusão, o grande problema é o seguinte: o Tribunal de Justiça deveria ter determinado a suspensão. Senão, o que ocorre é o seguinte: se o Tribunal de Justiça não respeitar o que é a jurisprudência dessa casa de determinar a suspensão, correr e julgar antes, nós não poderíamos mais reanalisar, é a organicidade porque do direito. O ferimento à Constituição Federal. Veja a solução, presidente. Com artigo de repetição obrigatória. Esse é o grande problema. Olha, a solução. Proposta Vamos ouvir é a o seguinte: voto gestor. Coexistindo duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma ajuizada perante o Tribunal de Justiça local e outra perante o Supremo, o julgamento da primeira, da estadual, somente prejudica o da segunda, o do Supremo, se preenchidas duas condições cumulativas. Se a decisão do Tribunal de Justiça local for pela procedência da ação, e 2, se a inconstitucionalidade for por incompatibilidade com o preceito da Constituição estadual, sem correspondência na Constituição Federal. Caso o parâmetro do controle de constitucionalidade tenha correspondência na Constituição Federal, subsiste a jurisdição do Supremo para o controle abstrato de constitucionalidade. Portanto, o Tribunal de Justiça, a decisão dele só poderá prevalecer se o paradigma tiver sido a Constituição estadual em norma que não tenha reprodução na Constituição Federal. Porque nós, evidentemente, não podemos permitir que o Tribunal de Justiça Estadual dê a última palavra sobre a compatibilidade de uma lei com a Constituição Federal, porque essa é uma prerrogativa do Supremo. Portanto, se o Tribunal de Justiça disser que é inconstitucional em face da Constituição Federal, a decisão é nula. Até, se me permite, claro. Presidente, até depois eu gostaria de utilizar a palavra. Nós teríamos o seguinte problema. O autor do voto divergente. Vamos ouvir o relator, depois eu devolvo. Eu sou o relator, ministro Marco, só complementando. Não, depois, eu disse depois, eu ouço os colegas. Então, só complementando a introdução desses dois requisitos, senão nós chegaríamos a uma situação em que um determinado Estado, por não suspender, aguardando a interpretação daquela norma da Constituição Federal, de repetição obrigatória, e que os 26 estados e o Distrito Federal acabam repetindo, esse Estado, atropelando o Supremo Tribunal Federal, poderia dar uma interpretação que acabaria valendo só para aquele Estado. Depois, quando o Supremo Tribunal Federal julgasse a interpretação desta norma de repetição obrigatória, 26 estados ou 26 unidades teriam uma interpretação, e aquele Estado que acabou atropelando a norma teria outra. Então, na verdade, por isso que introduzi esses dois requisitos, para evitar realmente que houvesse o inverso também, o Supremo acabasse analisando questões estaduais. Mas, por favor, ministro Marco Aurélio. Presidente, eu não obstaculizaria a voz do relator, principalmente no dia 13 de dezembro. Obrigado, ministro. Mas isso em virtude do adversário ou do ato? Há um quadro muito bem delineado. Vamos falar um português claro. O Tribunal de Justiça, creio, de Santa Catarina, é isso? Aqui é Amazonas. Não, Amazonas. Foi mais rápido no gatilho do que o Supremo.
defrontando-se com um processo objetivo, fulminou a lei versada nesta ação direta de inconstitucionalidade. E essa lei não mais existe. Repito, a preclusão maior do pronunciamento do Tribunal de Justiça do Amazonas. Podemos, como que, até considerado não me toque, podemos, como que, transformar esta ADIM em uma rescisória contra o acórdão do TJ? Não seríamos sequer competentes para julgar. Não vejo como inexistente um ato normativo abstrato autônomo o Supremo se pronunciar a respeito, fulminando a coisa julgada retratada no processo objetivo, considerada a decisão do Tribunal de Justiça, fulminando a lei. Por isso, mantenho o voto tal como proferido na assentada do dia 8 de novembro de 2017. O ministro Marco Aurélio julga prejudicada a ação. Como vota o ministro Luiz Edson Fachin? Senhor presidente, esse debate é extremamente importante, porque nós estamos a tratar do paradigma de controle de constitucionalidade. O Tribunal de Justiça do Estado, ao fazer esse controle, o fez, pelo que eu depreendi, diante de uma norma estadual de reprodução obrigatória. Exatamente. Portanto, isso significa que o fez diante de uma norma que, por força da Constituição Federal, se projetou no âmbito da Constituição se me permite, estadual. Pois não. Aqui a questão é uma lei estadual que dava vantagens no concurso público para aqueles que tivessem se graduado no estado do Amazonas. Então, se ingressou com ação direta no TJ, porque havia já uma norma de reprodução obrigatória do artigo 19, inciso 3º da Constituição Federal, que não permite a criação de ilegítimas distinções entre brasileiros. É exatamente esse o problema, porque no caso em questão, o TJ deveria ter aguardado, porque é jurisprudência desta Corte, mas, no caso em questão, ele julgou inconstitucional. Mas, se nós entendermos sempre prejudicado, e se tivesse julgado constitucional, somente no estado do Amazonas seria possível ferir o artigo 19, inciso 3º da Constituição Federal. Nos outros 26 estados e Distrito Federal, não. Ou seja, por isso que Vossa Excelência coloca uma das condições do julgamento pela procedência. Exatamente. Ministro Alexandre, uma questão, por gentileza. Já havia sido instaurada ação no Supremo Tribunal Federal com relação a isso? Já. Bom. É por isso que eu digo que não o TJ não observou. Correndo simultaneamente. Exatamente, ele não observou a suspensão, exatamente. A regra seria, na verdade, fazer o sobrestamento, como lembra agora o ministro Ricardo Lewandowski, não ocorreu. Claro que se poderia argumentar que, diante daquele julgamento, caberia o recurso extraordinário para, eventualmente, se reexaminar neste âmbito. Mas o problema é ocorrer o inverso da condição que Vossa Excelência está a citar. Ou seja, no julgamento de improcedência, diante de paradigma da reprodução obrigatória, a palavra final sobre regra que reproduz obrigatoriamente uma norma federal seria do Tribunal de Justiça do Estado. Exatamente. Por essas razões, senhor presidente, eu peço venha a divergência, estou acompanhando o eminente ministro relator. Essa tese, de alguma maneira, ela esvazia o incidente de declaração de inconstitucionalidade dos tribunais, não? Não, porque os tribunais podem cindir o julgamento e submeter uma norma à declaração de constitucionalidade. Sim, mas aí no caso concreto. No caso concreto, o incidente, para o caso concreto, mesmo que haja uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo de norma de reprodução obrigatória, nesse caso não há determinação de suspensão para decidir o próprio caso concreto. Agora, quando ao mesmo tempo se instaura o controle concentrado no Estado e
aqui no Supremo Tribunal Federal, norma de reprodução obrigatória, aí o próprio Supremo, para evitar que um Estado interprete uma norma de reprodução obrigatória de um jeito, outro do outro, se determina a suspensão que não foi observada aqui. Mas, em relação ao controle difuso, não há nenhuma repercussão desse entendimento. Ministro, mas porque essa regra de suspensão das declarações de constitucionalidade, eu não tenho memória da existência dela na Constituição Federal. Tem que suspender quando se trata de análise simultânea. Jurisprudência. Não, jurisprudência. Mas você estabeleceu um parâmetro que dá liberdade aos tribunais julgarem. Sim, óbvio. Mas aí está havendo divergência? Não. O parâmetro era do voto do relator. Eu apenas o coloquei em forma de tese. Mas eu estou acompanhando o relator. Não, até no mérito não tem como não acompanhar, porque é violação de isonomia. Mas agora eu entendi. Voto visto. Como vota a ministra Rosa Weber? Peço vênia de divergência, acompanhe o eminente relator. Como vota o ministro Luiz Fux? Como vota a ministra Carmen Lúcia? Com as vênias da divergência, o presidente também acompanha o relator. Como vota o ministro Ricardo Lewandowski? Presidente, eu também peço vênia de divergência, porque nós estamos tratando de proteger a competência de guardião da Constituição da Suprema Corte. Então, acompanho o relator e peço vênia de divergência. Eu vou pedir vênia ao relator e à maioria formada para acompanhar a divergência. Do ponto de vista lógico-jurídico, o resultado, nesse caso concreto, coincide com aquilo que foi decidido no Tribunal de Justiça do Amazonas. Mas fosse uma decisão pela improcedência, nós poderíamos fazê-lo se aquela lei já não existe mais no mundo jurídico estadual. Só fazendo esse registro. Aí eu acho que a decisão seria nula. E aí nós poderíamos continuar julgando a nossa. Porque nós aí seria uma poderíamos anular incidentalmente a decisão. O grande problema é que a ação direta de inconstitucionalidade não é ação ordinária anulatória. Mas nós, incidentalmente, já declaramos nulidade de atos normativos em qualquer tipo de procedimento. Eu peço, e os argumentos são muito importantes e significativos, mas eu continuo convencido e havia estudado esse tema, tem anotações e eu vou votar pela prejudicialidade, pedindo vênia à maioria formada. Então, eu proclamo o resultado, que a ação direta da inconstitucionalidade 3659 foi julgada procedente, vencidos o ministro Marco Aurélio e o ministro Dias Toffoli, que a julgavam prejudicada. Ministro Luiz Roberto Barroso, Presidente, apenas, claro que o prejuízo, né, é um tema preliminar. Se afastar do prejuízo, no mérito, no tema de fundo, acompanha o relator. Então, uma vez vencidos na prejudicialidade, o ministro Marco Aurélio e o ministro Dias Toffoli, no mérito, acompanham. Eu também acompanho no mérito a procedência da ação. Agradeço ao ministro Marco Aurélio no auxílio à devida proclamação. Lista número 1, de 13 de dezembro, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade de número 4.702, que procede de Roraima, e nessa ação Sua Excelência está julgando-a parcialmente procedente. Pergunto se há alguma divergência. Presidente, eu concluo pela improcedência. Improcedência. Pelo que me consta, até aqui, talvez eu tenha que ler novamente a Constituição Federal, não se tem no corpo da Constituição preceito a exigir nível superior, formação superior, para preenchimento do cargo de diretor de estabelecimento penal. Então, não cabe a interpretação conforme o quê? Conforme o ângulo subjetivo quanto à conveniência de ter o diretor de estabelecimento penal nível superior, onde a exigência
no texto da Lei das Leis, que é a Constituição Federal? Concluo, presidente, terminando o voto, né? E ainda se pode divergir no plenário. O plenário é somatório de forças distintas. E se chega à decisão do colegiado, é órgão democrático por excelência. Então, concluo pela improcedência do pedido formulado na inicial desta dia. Ministro Luiz Roberto Barroso, como relator. A impugnação, presidente, é quanto à expressão oficial da Polícia Militar. Quer dizer, o dispositivo de lei em Roraima diz: os estabelecimentos penais que integram o Departamento do Sistema Penitenciário serão dirigidos por técnicos de nível superior das áreas de Direito, Psicologia, Ciências Sociais, Pedagogia, Serviços Sociais e oficial da Polícia Militar. E a Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis questionou a referência a policial militar presente no dispositivo de lei. Não há nada que impeça um oficial da Polícia Militar ser designado diretor de um presídio. Portanto, eu considero que a lei... Agora, Vossa Excelência deu interpretação conforme... no sentido de entender necessário aqueles outros cursos também ao oficial. Porque a a legislação... Só para entender. Diz, os estabelecimentos penais que integram o Departamento do Sistema Penitenciário serão dirigidos por técnicos de nível superior. Como poderia haver dúvida se um oficial da Polícia Militar é técnico de nível superior, o dispositivo explicitou oficial da Polícia Militar. Mas eu considero que o legislador estabelecer este requisito para um cargo dessa natureza é legítimo e, portanto, interpretei conforme para dizer que pode ser oficial da Polícia Militar desde que ele tenha formação superior. Mas para ser oficial da Polícia Militar tem que ter formação superior, assim eu suponho. Posso aparteá-lo? Muito prazer. Só um esclarecimento ou uma reflexão. O oficial da Polícia Militar, quando faz a escola de oficiais, após se formar, há a equiparação com o curso superior. Então, o oficial... ele tem, pela legislação federal, a equiparação curso superior. Agora, aqui, pelo número 2 da ementa, acaba se exigindo 2 cursos superiores do oficial, porque além de ser oficial da Polícia Militar, que pela legislação é equiparado ao curso superior, também possui a formação de nível superior, alternativamente nas áreas de Direito, Psicologia, Ciências Sociais, Pedagogia ou Serviços Sociais. Ele possui a equiparação e, na formação do oficial de curso superior, ele tem, principalmente aqui, Direito e Ciências Sociais. Agora, ao se exigir um segundo, pela redação, um segundo curso superior, nós estaríamos afastando essa equiparação. E do ponto de vista prático, nós acabaremos afastando a possibilidade de oficiais da Polícia Militar servirem em estabelecimentos penais com cargo de diretor. A expertise, tanto de agentes penitenciários como a própria Polícia Militar, no Brasil todo, vários são diretores. Somente para dar um exemplo, a partir de 1º de janeiro, o secretário de Assuntos Penitenciários de São Paulo, que tem quase 1/3 dos presos do Brasil, 220 mil presos, será um coronel da Polícia Militar, o ex-comandante-geral. Ele tem curso superior? Tem. Formação da Polícia Militar e equiparação. Agora, teria que ter mais um curso se ele quiser nomear como diretores dos estabelecimentos outros oficiais da Polícia Militar. Então, aqui, me parece que a ação... Vossa Excelência julgaria improcedente. Não, eu entendi, salvo engano, e me corrija, por favor, ministro Luiz Roberto, eu entendi que o ministro Luiz Roberto, ele afastou a alegação
do sindicato ou no sindicato da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, afastou no sentido de que os oficiais não poderiam ser diretores. Afastou. Então, eu também afasto. Podem ser porque há curso superior. O fato de ter feito academia de oficiais, se equipara ao curso superior. Não precisaria mais um curso superior. Essa é a minha única divergência em relação ao ministro. Presidente, eu vou indicar adiamento, porque eu quero dar uma revisada nesse assunto. Ministro Barroso, eu tenho também uma dúvida com relação ao seguinte fato. Nós estamos assentando aqui, ainda que por vias transversas, que se exige um curso superior para que alguém seja diretor de um estabelecimento penal. Mas nós não estaríamos criando um precedente de maneira a excluir a possibilidade de que esse cargo seja exercido por um agente penitenciário, alguém que exerce essa honrada profissão, por que não dizer assim, ou função, há 25 anos, por exemplo, tem toda a experiência para lidar com os presos. Eu tenho receio que nós tiremos essa... Eu faço todo o que o ministro Lewandowski disse, porque pessoas que têm experiência e se exige nível médio para isso. A gente penitenciário, não nível superior. Só para colaborar com um adiamento, a Lei de Execuções Penais, no artigo 75, dispõe o seguinte: o ocupante de cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos. 1. Ser portador de diploma de nível superior de Direito ou Psicologia ou Ciências Sociais ou Pedagogia. Ou seja, na verdade, essa é uma reprodução da LEP. Assim, o que eu digo em relação aos oficiais da Polícia Militar é que a legislação equipara nível superior. Só que nós não podemos dizer que a equiparação é para uma específica. Não é igual direito, não é equiparação a nível superior. Ou direito, ou psicologia, ou pedagogia. É que é um misto. É um misto, né? No caso da formação do oficial da Polícia Militar, é um misto. Ele tem de ter nível superior. Quando divergir, quase que quando divergir o FIS considerado o enunciado da lista, está no item 2 da lista, necessária interpretação conforme a Constituição, com o propósito de fixar o entendimento de que o cargo de diretor de estabelecimento penal pode ser ocupado por oficial de polícia militar. Até aqui tudo bem. Aí vem, desde que a condição, desde que este também possua formação de nível superior, alternativamente nas áreas de direito, psicologia, ciências sociais, pedagogia ou serviços sociais. Essa condição é que não está na Constituição Federal. E para dar interpretação conforme a Constituição, é preciso que o que proposto se coadune com a própria Constituição. Presidente, vamos lá. A Lei de Execução Penal, que é uma lei federal, prevê: o ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos. 1. Ser portador de diploma de nível superior de Direito ou Psicologia ou Ciências Sociais ou Pedagogia ou Serviços Sociais. O que a lei estadual fez foi reproduzir este dispositivo e, além disso, dizer que se o oficial da Polícia Militar tiver esses requisitos, também pode ser. E aí, a entidade representativa da Polícia Civil, a disputa é puramente corporativa, veio impugnar a possibilidade de oficial da Polícia Militar ser diretor de presídio. Eu, aqui, diante da observação do ministro Fux de que a norma é mera reprodução da lei federal, eu posso até retirar, mas eu mantenho, porque a lei federal não abre exceção para policial militar. Portanto, o oficial da Polícia Militar também tem que ter formação em um desses cursos para poder ocupar esse cargo, a menos que nós declarássemos a inconstitucionalidade do dispositivo da Lei de Execução Penal, o que, todavia, não me parece ser o caso, ainda que fosse pertinente. E acho que não é, porque não é isso que está em discussão. Passamos a ter procedência de adir
para dar-se interpretação a uma norma consentânea com outra norma ordinária, como é a Lei de Execuções Penais. Estou aprendendo direito constitucional. Então, só para a condução dos trabalhos, o ministro Luiz Roberto... Deixa eu indicar adiamento e trago isso novamente. Gostaria de saber se Vossa Excelência mantém a indicação. Então, eu proclamo o resultado parcial. Após o voto do relator julgando parcialmente procedente a ação e do voto do ministro Marco Aurélio julgando-a improcedente, indicou adiamento o ministro relator. Vamos, então, agora ao intervalo e retomaremos com as listas, inclusive com algumas que têm inscrição de advogados. Está suspensa a sessão.